Olá, você que me acompanha aqui no YouTube, eu sou o João Torquato, esse é o canal do Johnny, onde eu vou trazer vídeos falando sobre o que acontece na geopolítica mundial. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no meu canal, o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Nesse vídeo, eu vou conversar, contextualizar um pouquinho sobre o que está acontecendo na Síria. Acredito que você já deve ter acompanhado aqui no YouTube, nos grandes canais de comunicação da grande imprensa, que o governo de Bashar al-Assad foi derrubado na Síria por rebeldes. Nesse vídeo eu vou tentar dar uma contextualizada nesse xadrez político, quais são os impactos na região, o que muda no mundo com a queda de Bashar al-Assad. Antes de entrar no vídeo diretamente, né, de falar no que está acontecendo agora, eu acho que é importante dar uma contextualizada na história, né, no que aconteceu anteriormente na Síria, qual que é o contexto que leva à ascensão de Bashar al-Assad ao regime, né? E antes de falar de Bashar al-Assad, é importante a gente falar do seu pai, que tem um lugar importantíssimo na política síria, né? O Hafez al-Assad, que vocês estão vendo aí na foto, esse cabeça de nós todos aí, ele deu um golpe militar na Síria nos anos 60, né? Ele era ligado ao partido Baath, ao baatismo, que é uma linha política ligado, ligada ao nacionalismo árabe. Ele vai governar a Síria até os anos 2000, quando ele morre, e o seu filho Bashar al-Assad assume o poder, ascende ao poder na Síria. É importante falar que Assad não, o Bashar al-Assad não era o principal candidato ao pleito, à sucessão do Hafez al-Assad, né? Porém, o seu filho, que era cotado para assumir o seu lugar, ele acabou morrendo no acidente automobilístico nos anos 90 e nos anos 2000, com a sua morte, o Bashar al-Assad ascende ao poder, né? O Hafez al-Assad, ele governa a Síria, né, mais precisamente de 1971 até os anos 2000. Ele tem um papel muito importante na história da política moderna síria, né? Nesse contexto, com a morte de Hafez al-Assad, né, e o Bashar al-Assad assumindo o poder na Síria nos anos 2000, o Assad, ele era o Bashar al-Assad, né, é difícil falar os dois, mas o Bashar al-Assad era visto como um candidato mais que queria trazer mudanças tecnológicas para a Síria, né, um candidato, um líder, perdão, mais reformista, queria abrir a Síria ao mundo, né, diferente do seu pai, que governou o país com mãos de ferro nesse período, e os anos, né, que o Bashar al-Assad vai estar no poder aí, antes da gente chegar na Primavera Árabe, na Guerra Civil na Síria, nos anos, em 2011, serão anos de relativa estabilidade política, com algumas tensões, né, alguns conflitos entre minorias étnicas na Síria e outros grupos religiosos também, né? O Bashar al-Assad ele vem de uma família alauíta, que é uma minoria no mundo muçulmano, porém a Síria é de maioria sunita, até chegar à Primavera Árabe em 2011, né? Se você não lembra, não sabe o que foi a Primavera Árabe, foi uma série de protestos no que começa no norte da África e se espalha para a Ásia, por Oriente Médio, pedindo mudanças e reformas políticas nesses países, né? E a Síria foi um dos países que foi palco de protestos de massa da Primavera Árabe, pedindo mudanças políticas no poder, melhoria nas condições de vida, abertura política. E o Assad, né, durante essas manifestações, ele vai reprimir brutalmente os grupos opositores, né, os grupos que estavam nessas manifestações e que protestavam contra o seu governo, né? Então, o Assad ele passa a reprimir militarmente essas manifestações e aí nesses contextos que diversos grupos da oposição síria vão se armar, né?
grupos de linhas religiosas, grupos étnicos, grupos que misturam questões étnicas com questões religiosas, vão se armar e aí vai dar início à guerra civil da Síria, um dos confrontos mais sangrentos, com centenas de milhares de mortos, milhões de desabrigados, e que está acontecendo até hoje, né? E aí, dentro desse conflito da guerra civil síria, a gente pode dividir em três braços, digamos assim, né? De um lado, você tem o governo, né, sírio, que liderado pelo Assad, que aí você vai ter as forças armadas institucionais da Síria, as brigadas militares, alguns parceiros regionais de luta armada, de resistência armada, como na Palestina e no Iraque, também vão se juntar nessa guerra civil em defesa do Assad. Aí, mais precisamente, o mais notável grupo que se alinha e vai lutar na Síria é o Hezbollah, um grupo político e militar, né, acusado de terrorismo pelos Estados Unidos e algumas potências ocidentais que atua no Líbano, em particular no sul do Líbano, também vai se juntar a essas brigadas pró-Assad. O Irã, que é um dos principais financiadores do Hezbollah e a Guarda Revolucionária Iraniana, a unidade de elite do Irã e algumas milícias iranianas também, e a Rússia vai ser um dos principais atores e parceiros apoiadores do regime de Bashar al-Assad. Dentro da oposição síria, aí, meu amigo, você vai ter uma verdadeira salada de frutas política e religiosa também. Porque você tem o exército de oposição síria, o exército nacional sírio, você vai ter a Turquia financiando diversas milícias anti-governo, você vai ter a Arábia Saudita, os Estados Unidos, Israel, França, Catar, as milícias curdas, né, que são inimigas da Turquia, que a Turquia ataca essas milícias curdas na fronteira da Síria com a Turquia, enfim, um verdadeiro caos político, só que todos esses grupos têm como objetivo a queda do regime do Assad e, ocasionalmente, disputar o vácuo político no poder e tentar implementar ali, nesse contexto, sua ideologia que determinado grupo atende, né? Um dos grupos mais destacados nesse confronto na oposição síria, e que a gente está ouvindo falar bastante agora, é o chamado HTS, né, ou em árabe Hayat Tahrir al-Sham, que é a Organização para a Libertação do Levante. É um grupo islâmico sunita, um racha, né? Ele surge a partir de um racha da Al-Qaeda e praticamente nos dias atuais foi o grupo que derrubou o governo e tomou diversas cidades agora na derrubada do governo do Assad, né? Aí, em 2013, vai ser um momento importante para a gente também entender e analisar a guerra civil da Síria, né? Vai ter uma mudança significativa nesse período, porque é quando o Daesh, o Estado Islâmico, ganha força nesse contexto da guerra civil, né? Então você tem as milícias, né? Os grupos militares e países pró-Assad, né? Como o exército sírio, a Rússia, o Irã, Hezbollah e outras milícias armadas. Você tem uma série de grupos de oposição ao Assad, como o HPS, Brigadas Rojava, tropas americanas, grupos diversos políticos e religiosos e muitos que se misturam na Síria, e de outro lado, você vai ter o Estado Islâmico, que no contexto da guerra civil da Síria, a partir de 2013, começa a conquistar vários territórios, várias cidades, e muda um pouco a característica do conflito, porque basicamente todos os grupos ali combatem entre si, mas em determinados momentos eles irão se unir para combater o Estado Islâmico. A gente lembra na época, 2013, 14, 15, como que era noticiada na mídia, né, o Estado Islâmico nas cidades sírias, destruindo cidades históricas,
assassinando, matando. A maioria das vítimas, né, foram muçulmanos que eles não consideravam que cumpria a lei islâmica, com essa visão fundamentalista, além de outros grupos minoritários, ataques terroristas fora, na Europa também, em outros lugares. Então, foi um momento impactante e de mudança na geopolítica e nos combates da guerra civil da Síria, né? Nesse contexto também ali 13, 14, 15 é importante mencionar que começa a guerra da Crimeia, que a Rússia está envolvida até agora. É importante a gente falar desse conflito para chegar até o momento atual. O Irã, né, sempre importante destacar como esse principal apoiador político e militar do governo sírio. Perdão, o Irã vai ter vai enviar, né, é, diversas figuras militares importantes, estrategistas para a Síria, vai ter cargos políticos, muitos deles não oficiais, no governo sírio, além do financiamento, né, mais lógico dessa relação, o financiamento militar com a entrada de armas na Síria. E aí, quando acho que é importante a gente estar falando aqui, mostrar o mapa da Síria, a região que a Síria faz parte, né? Porque é importante a gente observar para falar desses atores políticos tão mencionados aqui nesse vídeo, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor os países que fazem, né, a fronteira com a Síria e qual é o contexto que eles estão envolvidos ali. E aí eu vou colocar uma imagem agora do mapa da Síria para a gente entender legal. Aqui tem o mapa da Síria, né? Então, como vocês estão vendo aqui, opa, perdão, a Síria faz fronteira com o Líbano, que tem o Hezbollah, né, principal grupo armado fora do Irã, né, xiita fora do Irã, o principal galinha dos ovos de ouro do Irã. Israel, aqui embaixo, que tem uma região disputada, ocupada militarmente por Israel, as colinas do Golã, região muito estratégica para os dois países, principalmente por Israel, pela localização, é uma região muito alta, está muito próxima de Damasco, a cerca de 60 quilômetros de Damasco, capital da Síria, e reservas de águas importantíssimas para Israel, um país desértico praticamente, então é uma região muito estratégica. O Iraque e a Jordânia, né? Então, e a Turquia aqui em cima. E aí nessa região aqui, que é o Kurdistão sírio, que as milícias rojavas, né, as principais brigadas curdas que combate na Síria e que a Turquia ataca quase diariamente o Kurdistão. O Kurdistão pega essa região aqui, né? A gente pode falar depois sobre o Kurdistão, mas parte da Síria, parte do Iraque. Então, esse é um pouco o mapa da Síria para a gente entender e visualizar um pouco melhor quando a gente está falando, né? Então, o que começa a mudar? E onde que muda, né? A Síria, o governo de Assad, com apoio da Rússia e do Irã, consegue ter um relativo sucesso contra os grupos opositores, contra o Daesh. A gente para de ouvir, né, nesses últimos anos, o Estado Islâmico na Síria, consegue ter um certo controle, mas a altos custos, né? O número de mortos, como mencionado aqui, na casa das centenas de milhares, além dos milhões de desabrigados. E aí o que muda, né? Qual que vai ser os pontos de virada para a gente chegar à situação onde a gente está agora? Lembra que eu falei que em 2014 começa a guerra na Crimeia, né? Na Ucrânia, com a Rússia. E em 2022, a Rússia invade a Ucrânia. Os russos não chamam de invasão, de guerra, eles chamam de operação militar especial. A Rússia invade a Ucrânia e passa a concentrar todos os esforços nessa guerra. A Rússia achou que ia entrar nessa região da Crimeia, da fronteira com a Rússia, com uma certa facilidade, teve resistência. Os Estados Unidos
apoiou e continua apoiando o Zelensky. Então, a Rússia ainda está muito empenhada nessa operação. O 7 de outubro em Israel. Importante a gente mencionar como que isso vai mudar, influenciar no momento que a gente chega até agora. É, a gente sabe, né, que o 7 de outubro, o massacre de 7 de outubro na região sul de Israel, nos kibbutzim e nas cidades afetadas, além da festa que ocorria, festa nova, né, do mundo paralelo, que inclusive era organizado pelo pai do Alok, matando 1.200, aproximadamente 1.200 judeus, sequestrando centenas de judeus, israelenses, não israelenses, que estavam envolvidos. O dia que mais judeus morreram em um único dia, né, desde a Segunda Guerra Mundial. O principal articulador, organizador desse brutal massacre foi o grupo Hamas, que apesar de ser um grupo sunita, ele é financiado pelo Irã, um dos grupos do eixo da resistência. Logo em seguida, em solidariedade ao Hamas, o Hezbollah, que atua principalmente no sul do Líbano, começa a atacar o norte de Israel. Inclusive, teve uma cidade que está no Golan, Golan ocupado por Israel, é, atacada pelo Hezbollah, Malajad Shams, onde 12 crianças morreram. É uma comunidade drusa muito triste, uma fatalidade assim enorme. Então, o Irã, né, a gente sabe que foi um dos principais financiadores e deu treinamento, está por trás do 7 de outubro com o Hamas, e aí você vai ter o Hezbollah também, os Houthis no Iêmen, Jihad Islâmica, enfim, uma série de grupos financiados pelo Irã, que Israel teve que enfrentar, além do próprio Irã, né, que ataca diretamente Israel, depois Israel vai lá e ataca alvos iranianos, aí Israel faz a operação dos pagers no Líbano, e essa operação dos pagers, ela matou e deixou ferido e fora de operação diversos quadros militares do Hezbollah. Você tem a morte do Fuad Shuk e a morte do Hassan Nasrallah, né, o principal líder do Hezbollah. Foi uma baixa sentida pelo grupo, além da morte do Ismail Haniyeh em Teherã, no Irã, um ato, né, da inteligência israelense, a morte do Mohammed Deif, né, assim, apesar de não ser confirmada pelo Hamas, mas Israel disse que matou, além do Yahya Sinwar, né, uma morte que Israel nem esperava, era numa operação militar rotineira, ordinária ali, um drone acabou encontrando o Yahya Sinwar e matou numa operação que nem a própria inteligência israelense imaginava. Tudo isso vai enfraquecendo o Irã. A Rússia, já enfraquecida e dedicada aos combates na Ucrânia, Hezbollah enfraquecido, a morte do presidente do Irã, que apesar de não ter o mesmo cargo do Ayatollah Khamenei, era o principal candidato a suceder o Ayatollah Khamenei, né? Ele morre numa fatalidade, num acidente de helicóptero na fronteira do Irã com o Azerbaijão. Muita gente fala que foi interferência externa, mas já é sabido que era um helicóptero velho por conta das sanções iranianas, não tinha peça, e ali, né, naquelas montanhas tem muita neblina, né? Então, é, isso abriu um vácuo político, uma crise no Irã que também enfraqueceu o regime, e né, o próprio Khamenei, dizem as línguas aí, que ele está muito doente e já se comenta a sua sucessão. Dado todo esse contexto, esse grupo, né, várias milícias, vários grupos rebeldes, né, chamados rebeldes sírios, aproveitam esse contexto, né, de enfraquecimento do Irã, do Hezbollah, da Rússia dedicada a, ao conflito na Ucrânia, e o grupo passa a conquistar várias cidades, né? E aí você tem vários fatores, além desses, é, a crise política na Síria, né, o enfraquecimento do próprio regime, o exército se recusando
a lutar em várias frentes, né, sabendo que o apoio dos principais parceiros sírios estava em baixa, e aí foi papum para que o HTS tomasse cidades importantes como Alepo, Homs e, mais recentemente, a capital, Damasco, que está nas mãos agora do HTS. O Bashar al-Assad fugiu, ele foi, né, o que se fala é que ele foi para uma base militar russa na Síria e em seguida fugiu, né, agora ele está em Moscou, né, enfim, o principal aliado aí que mesmo pulando fora do cargo, mas garantiu apoio político ao Assad. O primeiro-ministro sírio se pronunciou, se propondo a fazer um governo de transição. O líder do HTS, o Abul Mohamed al-Julani, também disse que quer novas eleições e que o povo sírio escolha o futuro político do seu país, né? A gente vai seguir acompanhando aqui as próximas movimentações, o que vai acontecer. O Netanyahu postou no Twitter que é um momento muito importante na história da Síria, que foi um governo ditador que caiu, mas a gente já sabe que Israel atacou alvos militares na Síria, principalmente armas químicas, né? Que algumas estavam paradas, outras pertenciam ao exército sírio, e Israel ficou com medo que essas armas, que esses arsenais caíssem nas mãos dos rebeldes sírios, em particular esses grupos fundamentalistas sunitas, né, que muitos em sua cartilha são antissemitas, antisionistas, pregam a destruição do Estado de Israel. Israel atacou esses alvos, né? Agora, abre-se uma janela também para um possível acordo de cessar-fogo e de devolução dos reféns com o Hamas na faixa de Gaza. A gente sabe que teve um acordo com o Líbano, com o Hezbollah no Líbano, mas que esse acordo, na prática, os dois continuam se atacando, mas que deu uma certa calmaria, né, deu uma certa amenizada, digamos assim, em particular na região norte de Israel, com cidades como Kiryat Shimon, cidades importantíssimas ali, praticamente fantasma, e aos poucos famílias que estavam em mais de um ano em hotel estão voltando para essas cidades, mas dizem também na imprensa israelense que se abre uma janela para um acordo de devolução dos reféns que estão na mão do Hamas desde 7 de outubro e de prisioneiros palestinos retornarem a Gaza ou a Cisjordânia, origens distintas desses prisioneiros, nesse possível acordo de devolução dos reféns israelenses em Gaza, impacto direto da situação na Síria. Um abraço, até o próximo vídeo. Deixe seu like aqui no canal, comente e se inscreva aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre a situação na Romênia.